Oi, oi, minha gente! Hoje o tema é pra lá de especial e é saúde mental nesses tempos difíceis, que é o vestibular, né? O vestibular, ele é complicado, é uma época difícil das nossas vidas. Como lidar? Eu vou falar um pouco sobre a minha experiência pessoal e é isso, eu espero que gostem. Depois que a gente sai do Enem, a gente não sabe mais nem conjugar as coisas, né, gente? É impressionante, a gente esquece tudo. E na verdade isso é real, porque eu tenho percebido assim que, tipo, eu esqueço às vezes de conjugar certas coisas, sabe? Mas é isso, eu espero que gostem. Aquela aleatoriedade do início de vídeo. Curtem. Curte, comenta e compartilha. E se inscreva. Alguns dias claramente são muito mais difíceis do que outros. Alguns dias a gente sente aquela vontade de estudar, a gente sente aquela inspiração assim, mas em outros dias nem tanto. E isso acontece principalmente conforme o tempo que você fica no cursinho. Eu notei que no meu terceiro ano eu já não tinha mais tanta motivação, sabe? Era 99% dos dias só disciplina e um cansaço, sabe? A gente vai se desgastando ao longo do tempo, gente. Não é aquela reta, aquela constância. Na verdade, é uma reta decrescente às vezes. Acho que depende da pessoa, né? Algumas pessoas, assim, crescente, conseguem estudar mais conforme o tempo. Mas, assim, eu notei que eu ia decaindo, assim, de inspiração e também rendimento conforme o tempo passava. Afinal, a gente é humano, né, gente? A gente não consegue manter aquela coisa constante por muito, muito tempo. No meu primeiro ano de cursinho, eu notava que eu conseguia, assim, uma inspiração a mais quando eu comprava coisas de papelaria, sim. Às vezes, só de eu comprar um marca-texto novo, eu sentia mais vontade de estudar. No segundo ano, eu fui percebendo que isso foi passando. Já no terceiro, eu malemar tinha uma caneta preta. E mesmo se eu comprasse, gente, tipo, já não sentia vontade de comprar, já não sentia aquela mesma coisa quando eu comprava. É porque, assim, no meu primeiro ano, seguimos com a saga da unha feia, que tá quebrada. Perdi. No meu primeiro ano de cursinho, tinha aquele brilho nos olhos. Eu ficava toda animada em pensar em estudar. Porque, de fato, gente, depois que a gente consegue se libertar de algo, depois que eu consegui me libertar desse fardo de ter que continuar o curso de nutrição, eu me vi assim. Como que fala? Reavivar por dentro? De ter esse sonho, sabe? De ter a medicina na minha vida. Isso tudo me fez sonhar, me fez. Ah, eu não sei, eu ficava maravilhada. Eu falava da medicina, meus olhos brilhavam. Então eu tinha aquela força. No primeiro ano eu estudava. E foi passando. Infelizmente foi passando, sabe? Mas era bonitinho, gente. Tipo, por mais que tinha um cansaço enorme, a medicina, assim, era a minha meta de vida, minha inspiração. E, gente, isso me ajudou durante muito tempo, sabe? Essa paixão me ajudou a continuar por muito tempo. Porque, né, compensava os momentos ruins. Se tinha algo que eu não sabia que tinha tanto valor antes de começar a fazer, foi terapia e também tratar a minha distimia e a minha ansiedade. Não sabia o poder da terapia até fazer uma. E, tipo, eu negligenciei isso no meu cursinho todo. Eu acho que poderia ter sido um fardo, talvez, um pouco menor se eu tivesse priorizado isso, sabe? Se eu tivesse descobrido. Se eu tivesse descoberto isso antes, sabe? Descoberto essa parte da importância de ir lá. Tipo, eu falava isso pra todo mundo, era um discurso bonitinho, tipo, é importante você priorizar a sua saúde mental, mas eu não colocava em prática. E, gente, talvez a ajuda, assim, medicamentosa teria sido tão útil. Eu sentia que as coisas, assim, me abalavam com uma intensidade muito maior. Eu tomava as decisões, assim, também, levando em conta o meu emocional e tudo mais.
Parecia que, às vezes, a razão ela ficava um pouco por trás, sabe? E depois que eu comecei o tratamento, comecei a tratar essa parte da distimia, gente, melhorou demais, demais, demais. Hoje eu vivo totalmente diferente e às vezes uma dose baixa, sabe? Já vai ajudar tanto e a gente fica, ai não, eu acho que eu consigo levar, eu acho que tá tudo bem assim. Não tá tudo bem assim. E quando eu passei em Sinop, foi exatamente a hora que tudo isso meio que explodiu, sabe? Quando eu passei pra medicina no FMT de Sinop, porque aqui em Cuiabá não tava dando, eu meio que... Foi na hora que tudo desabou, gente. Eu não imaginava minha vida em outro lugar. Pra quem não sabe, Sinop é 500 quilômetros de Cuiabá. Eu sei que tem gente que fala, tem gente que vai muito mais longe. Mas o meu sonho, ele só parecia completo se fosse aqui, sabe? Eu não imaginava a minha vida em outro lugar. Eu nunca imaginei, na verdade. Desde que eu saí da nutrição, eu só pensava em voltar para o UFMT. Eu não pensava em sair da minha cidade. E eu já tinha abrido, tipo, mão, assim, de tanta coisa em questão de vivência, assim, sabe? Com a minha família. Eu não queria ter que abrir mão demais, sabe? Eu queria poder estar presente. E a situação foi só piorando, gente, porque com o tempo eu parei de sentir vontade de fazer algumas coisas. Antes, a gente gosta de comprar algumas coisas assim, tipo, eu gosto de comprar coisas de beleza e tudo mais, skincare. E nessa época eu falava, ai, eu não quero comprar. Sabe aquela coisa boba assim? Tipo, ai, eu não quero comprar, vou ter que mudar de cidade mesmo. Sim, do nada. Mas eu não entendia muito bem, então. Assim, eu fui levando. Até que foi se tornando cada vez pior. Eu só sentia vontade de chorar quando eu pensava que eu ia pra outro lugar. Me davam surtos, assim, emocionais, assim, muito difíceis. Até que em meados de junho abriu uma transferência pela nota do Enem. E, ai, gente, foi o maior rolo. Mas, assim, eu consegui, de certa forma, transferir de Sinop pra cá, mesmo sem ter ido pra Sinop, porque já era pra ter começado as aulas, só que o calendário da faculdade estava atrasado por conta da pandemia e tudo mais. Meio que já era pra ter começado, então eu meio que já tinha direito à transferência pela nota do Enem, sabe? Porque tinha sobrado muitas vagas aqui em Cuiabá. Gente, essa coisa de sobrar vaga é terrível. Tira a vaga de gente que realmente quer. Então, assim, terrível. Principalmente para estados, assim, que são mais... Um pouco mais, assim... Não isolados, sabe? Mas um pouco, assim, mais distantes, assim, dos principais centros de urbanização. E que vai sobrando vaga, o que é um pecado, porque tem tanta gente lutando para conseguir uma vaguinha. Não foi um processo fácil. Eu lembro que fiquei uns 2 meses nesse. Será que vai dar certo? Será que não vai? Eu tô no meu direito, mas não sei se vai dar certo. E tudo isso só deixava meu emocional, assim, ainda mais abalado, porque a cada hora, tipo, mesmo eu tendo direito, a universidade daqui falava: isso aqui tá errado, não reconheço, sendo que tava certo. Então foi um processo, assim, que demandou um emocional, mas deu certo. Mas nesse período foi um pouco mais difícil também, por causa dessa pressão emocional. Eu e meu namorado também acabamos, assim, separando nessa época. Então foi tudo uma coisa, assim, que explodiu em um tempo só. Sendo que talvez se eu tivesse cuidado de mim, do meu emocional antes, talvez não precisava chegar a esse ponto de tudo se desmanchar, né? Por isso, eu aconselho você, meu amigo de cursinho, meu amigo rato de cursinho, a procurar ajuda, a prestar atenção no que realmente importa, porque a gente não pode cuidar dos outros quando a gente não tá bem com a gente mesmo. A gente não consegue olhar de uma forma que a gente consegue abraçar o próximo quando a gente não se abraça, entende? Todo cuidado consigo mesmo dentro da medicina é muito importante. É muito importante que você esteja bem consigo mesmo,
priorize a sua saúde mental, gente. Sem ela, vocês não são nada. E é uma coisa que a gente aprende na prática. Priorize a sua saúde mental. Não querendo vender minha sarja, é vender meu peixe que fala. Aquele momento que nem eu sei o que eu tô falando. Mas no nosso curso, além de tudo, além de trabalhar aprovação, né? Além de trabalhar toda essa questão assim, pessoal, de organização, a gente também fala sobre saúde mental, hein? Vão existir dias que a gente assim acorda sem motivação, sabe? Que a gente vai ter que sentar aqui nessa mesa e só estudar e só começar. Mas a gente sente só vontade de chorar, porque é um momento muito delicado. É um momento que a gente podia estar vivendo tantas outras coisas, mas por um sonho, por um desejo, a gente deixa também as coisas passarem. Quando a gente escolhe uma coisa, a gente automaticamente abre mão de outras. Então, é sempre uma troca. Isso por aquilo. A gente tem que estar preparado para entender essas coisas, porque ao longo do caminho na medicina, isso sempre vai existir, gente. Tá certo que no cursinho é uma fase, assim, um pouco mais intensa de abrir mão de algumas coisas, mas na medicina a gente meio que aprende a lidar com isso. Acho que talvez a gente não esteja sempre tão presente. Então o cursinho meio que prepara também a gente para a vida profissional. No meu primeiro ano de cursinho, eu ainda não namorava com o Léo, que foi a minha inspiração, na verdade, para abandonar o curso. Gente, essa história é muito engraçada. Eu era amiga, sou amiga, né, do Henrique, que é o irmão do Léo. Fiz ensino médio com ele, então a gente era amigo, assim, de ensino médio, conversava e tudo mais. E um dia, o Henrique falou que o irmão dele tinha passado em medicina no UFMT e eu fiquei tipo... Gente, se o Leonardo consegue, eu também consigo. E ficou meio aquela inspiração, sabe? Por isso eu sempre falo que siga seus sonhos, isso é contagioso. As pessoas precisam de exemplos, precisam de resultados. Precisam ver alguém pra olhar e falar, nossa, realmente é possível. Eu tive poucos casos assim. Eu não conhecia muitas pessoas que tinham saído de um curso para tentar outro, por mais que fosse assim muito comum. Então eu meio que agarrei nessa esperança, nesse exemplo de que se o Leonardo conseguiu, o irmão do Henrique conseguiu, eu também consigo. Voltando ao assunto, mas continuando aquele, foi por isso um dos motivos assim pelos quais eu me apaixonei pelo Léo também, meu namorado, pela admiração que eu sentia por ele. Que não passa, né, gente? Quando a gente admira uma pessoa, é um sentimento, assim, muito, muito bonito. É algo que a gente precisa pra vida, sabe? Ter alguém do lado que a gente admira, porque aí o respeito não some, sabe? Voltando ao assunto principal, nesse 2019, eu não tinha namorado, ou seja, eu não saía. Gente, eu nunca fui do tipo assim, eu não tinha costume de sair. Eu sempre morei muito afastado, tinha poucas pessoas, muito poucos amigos aqui. Então eu ia mais pra casa de amigo de vez em quando. E nesse meu primeiro ano de cursinho eu fiquei mais sozinha. O que também é mais ruim, o que é pior, né? Nesse primeiro ano de cursinho, como eu fazia cursinho presencial, o pouco tempo que eu tinha livre eu tinha que estudar sozinha. Tinha que estar estudando e tentando fazer render alguma coisa. Então... Na sexta-feira de noite eu não estudava, nem no sábado durante o dia. E na sexta-feira de noite, meu programa favorito era fazer skincare. Sim, fazer skincare. Não sei, gente, era o meu passatempo, assim, favorito. E também eu acho que meio que conscientemente e inconscientemente era uma forma de cuidar de mim. Então eu sempre esperava a sexta-feira chegar para dar aquela desafogada, sabe? Eu sinto que isso me ajudava também. Então é importante a gente se conhecer, ter atividades além desse processo de preparação, saber o que a gente realmente gosta também, porque se a gente só viver isso, só o processo de preparação, a gente fica doido. Tenha suas atividades favoritas, faça, é importante, não é importante só ter, tem que colocar em prática.
Gente, façam atividade física. Façam atividade física, é muito importante. Se alimentem bem, bebam muita água. Pode parecer bobeira e coisa que todo mundo fala, mas é porque é verdade. E eu sei que as coisas mais óbvias, às vezes, são as que a gente menos coloca em prática, tipo saúde mental, no meu caso. Mas a atividade física me ajudava muito. Me ajudava muito, 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 muito na questão de ansiedade. Gente, é comprovado que ajuda na memorização. Então, vamos fazer atividade física, principalmente um cardiozinho, para ajudar na memorização dos colegas, né? Eu espero que nesse vídeo eu tenha conseguido passar um pouquinho da importância da gente se cuidar nesse processo, porque não é só uma preparação relacionada a conteúdo para o Enem. Se você não cuida de você, nada disso flui, gente. Muito obrigada por assistirem. Eu espero que eu consiga ajudar vocês. E é isso, beijão.